Eu nunca pedi, Cris, de verdade, que o meu filho viesse com saúde. Porque eu acho, na verdade, como eu disse, que o Senhor, de algum modo, já foi me preparando. Jesus Cristo diz para Santa Faustina, no Diário da Misericórdia, ele diz o seguinte: peça muito, muito mesmo, porque o meu desejo é dar muito. Alegra-me quando as almas me pedem muito, pois é sinal de que muito confiam na minha misericórdia. E entristece-me o coração quando as almas me pedem pouco, pois é sinal de que pouco confiam na minha misericórdia. Naquele instante, para mim, ser mãe já era muito. Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao Éfata com Cris Luque. Nós estamos no 6º episódio e hoje eu trago para vocês uma convidada, além de linda por fora, maravilhosa por dentro, e ela tem uma história belíssima para nos acrescentar, gente. E a gente vai conversar e eu acredito que vai ser muito encantador esse episódio, feito com muito carinho. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Cris. Nós estamos recebendo a Juliana Figueiredo. Ela é psicanalista, psicoterapeuta, especialista em inteligência emocional, com foco em gestões das emoções para cura de feridas e cicatrizes emocionais. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada pelo convite. Agradeço, sobretudo, por esse chamado, por você ter se permitido ouvir a esse chamado que o Senhor lhe fez através do seu Santo Espírito para o Abra-te, né? Éfata, abra-te, né? Abre-se. Então, o que é que nós precisamos abrir hoje, né? Isso. Que sejamos verdadeiramente um livro aberto para que o Senhor possa escrever as histórias que Ele deseja escrever a partir do nosso sim hoje, embora sejamos tão pequenas, embora tantas vezes nem mereçamos passar por aqui, mas o Senhor quer precisar de nós. Ele quer hoje precisar do nosso sim. Então, Éfata, abre-te. Que linda, Ju. Muito obrigada por ter recebido e aceitado esse convite. É uma honra te ter aqui. Eu lendo um pouquinho da tua história, eu já me emocionei. Eu digo, cadê os lenços? Bom, eu sei que você é esposa do Kilder, uma mãe e uma fé inabalável. Amém. Eu quero saber como começou essa fé. Se foi um histórico familiar que perpassou de pai ou mãe para filha, ou você adquiriu? Nós somos de caminhada religiosa já há muitos anos. A minha mãe ia ser freira. Quando conheceu meu pai, ela estava em um período de férias das salesianas, né? Ela já era quase noviça. E foi passar um período na casa dos meus avós, lá em Baturité, e conheceu meu pai, lá em Baturité. E eu estudei a minha vida inteira nas salesianas também. Então, nós temos essa caminhada religiosa desde a existência, né? Salesiana foi o colégio da minha mãe. Amém. Que emocionante. Vivemos verdadeiramente um carisma voltado e conduzido pela Santíssima Mãe Auxiliadora, né? Aquela que nos auxilia em todos os combates, aquela que nos conduz em meio às batalhas do dia a dia, né? Amém. E aí, essa fé, ela já vem nos acompanhando desde sempre, né? Não somente a mim, mas a minha família toda, né? Quando eu digo nos acompanhando, eu incluo aqui a minha família como um todo, mas eu também posso dizer, Cris, que a fé, sobretudo, ela é um dom. Ela é um dom do Espírito Santo, né? Uma das virtudes teologais, né? A fé, a esperança, o amor ou a caridade, né? E quando o Senhor nos chama para entregar os seus dons, quando o Senhor nos chama para entregar a cada um de nós as suas virtudes, aquelas que Ele verdadeiramente vê que são necessárias para o perfeito cumprimento dos seus sonhos e dos seus planos, Ele coloca a semente nos nossos corações, mas é preciso que nós demos o nosso sim, porque Ele deu a cada um de nós o seu livre-arbítrio. Então, certamente, eu já nasci com esse dom da fé,
Que linda. com essa virtude. O Senhor já deve ter pensado. Eu costumo usar muito uma frase de Santa Teresinha que eu gosto demais, que diz assim: nada acontece sem que Deus tenha previsto desde toda a eternidade. Até mesmo quando nós desviamos as rotas, desviamos os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida, Ele sabe que nós vamos negar o chamado dele. Ele sabe como nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. E mesmo assim, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele ainda nos dará a oportunidade e a chance de retomar a rota um pouco mais na frente e dar, então, o nosso sim para o chamado que Ele nos faz, né? Então, quando Ele me deu o dom da fé, essa virtude teologal, Ele colocou essa semente, mas eu precisava dar o meu sim um tempo depois, né? E o sim veio mesmo com essa caminhada com as salesianas, né? Mas essa fé ela passou a ser muito mais intensa depois do meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo, que eu fiz quando eu ainda era solteira, eu fiz pela comunidade Shalom. E depois de casada, eu fiz um outro seminário agora pela comunidade católica missionária mariana, Um Novo Caminho, que também agora somos uma nova evangelização. Eu sou membro da comunidade Um Novo Caminho e eu vivo verdadeiramente, diariamente, o chamado que o Senhor fez à fundadora da nossa comunidade, que é a Tia Helena, que é um apostolado que diz tudo fazer por amor. O carisma da nossa comunidade é a evangelização das famílias a partir do jovem, mas existe um chamado que o Espírito Santo fez à nossa fundadora. E esse chamado, ele se põe em prática com o tudo fazer por amor. E esse tudo fazer por amor é o que verdadeiramente me motiva, me impulsiona. É o meu maior propósito de vida. É tudo fazer por amor mesmo. Que coisa linda. O nosso primeiro episódio, Ju, foi com a Tia Helena. Sim. E ela, nossa, você vê o Espírito Santo habitando ali nela, aquela luz, aquela força e aquela jovialidade, né, nela mesmo. Sim. Então você percebe que é o sobrenatural de Deus. A dor que se transformou em amor. Sim, não é? sim. E a partir da dor, ela estendeu todo esse acontecimento, esse fato, permitindo que ele fosse transformado a partir dela na transformação de muitas vidas. Né? Lindo. Esse chamado que o Senhor fez para ela é motivo de transformação para muitas vidas, é motivo de conversão, é motivo de salvação de muitas famílias. A começar pela minha. A começar pela minha. Eu posso dizer verdadeiramente que eu tenho uma família salva a partir do sim da Tia Helena. Que lindo, Tia Helena. Tá vendo, Tia Helena? Que importância. É verdade. Ju, me conta, eu tô tão íntima. Eu fico feliz. Eu acho que depois de morar, assim, uns 10 anos lá em São Paulo, a gente, assim, Marcela, Juliana, Ju, a gente começa a fazer isso, né? Renata, Rê. Aí a gente vai falando só os primeiros. Então, Juzinha, me fala como foi seu casamento. Eu soube que você é casada há 20 anos. Eu quero saber como você conheceu o seu esposo, o Kildare. Sim. Mas você se relaciona há 25 anos. Eu queria saber um pouquinho dessa história. Nós, entre namoro, noivado e casamento, né, estamos juntos há 25 anos. Que lindo. Foram 4 anos de namoro, mais ou menos 1 ano de noivado e vamos fazer 20 anos de casados, né? Nós nos conhecemos num carnaval, e naquela época eu fazia 2 faculdades e trabalhava. Caramba. Então eu saía de casa às 6h30 da manhã e voltava para casa às 11 horas da noite. Quais as faculdades, Ju? Eu fiz faculdade de terapia ocupacional e de ciências sociais. Tu soube que terapia ocupacional fechou, né? Faz um tempo que fechou na Unifor, agora aí reabriu na UES e agora a Unifor também está reabrindo. Porque é importantíssimo. Existe uma demanda muito grande, principalmente hoje com a demanda dos casos de transtorno de neurodesenvolvimento, Exato. né? TDA, TDAH, TEA, que é o transtorno do espectro autista, enfim. Bom, então continua que eu te atrapalhei. Imagina, não se preocupe. E naquela época, eu sempre tive muito em mente, na verdade, que o foco é fundamental para realizar
todas as suas metas e todos os seus objetivos na vida. E que o foco nos motiva a seguir adiante, a realizar os objetivos, né? Então, eu não queria que nada desviasse o meu foco. Quando nós nos conhecemos no carnaval, ele começou a me ligar. Depois, naquela época, não tinha celular tão facilmente. E só aonde tinha foi, em Baturité. Ju? Em Baturité. Eu acho lindo. A minha mãe morou em Baturité um período. Que delícia. A minha Ali também. é lindo demais. Eu amo. Oi, olá, Baturité. Olha aí, Baturité, estamos aqui representando, hein? Que linda! E aí, nós nos conhecemos no carnaval, mas naquela época o celular não era tão fácil, né? Então, só tinha o telefone fixo em casa e ele começou a me ligar com uma certa frequência. E aquilo começou a me deixar um pouco desconfortável. E aí eu pedia para os meus irmãos, porque eu morava sozinha aqui em Fortaleza com os meus irmãos, e os meus pais moravam em Baturité. Era muito comum naquela época que os filhos viessem para Fortaleza para concluir os estudos e os pais permanecessem na cidade de origem, né? E aí eu começava a pedir para os meus irmãos, dizendo, olha, diga para ele que eu não estou, que ele está me ligando demais, está me atrapalhando. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu não quero esse rapaz me ligando demais, não. Até que ele desistiu de me ligar, e nós nos reencontramos no Chitão de Baturité, num forró. Meu Deus. É bem conhecido, né, Ju? Bem conhecido. Quando nós nos reencontramos nesse forró, eu estava passeando, andando com as amigas, ele pegou meu braço e disse, agora você não me escapa mais. Uhul! A mãe dele conta que ele, quando voltou do Chitão, na madrugada, chegou em casa e disse, mainha, encontrei a mulher da minha vida. Que lindo! Amanhã eu vou trazer ela aqui para a senhora conhecer a minha namorada. A partir daquele momento, eu já era namorada dele. Cara, sem menor delongas, né? Foi vapt-vupt. Foi literalmente o que ele disse. Pegou no meu braço e disse, agora você não me escapa mais, não. Tu flechou esse coração com... Foi com força, Foi né? com força. E foi assim, bem na mira, certeiro, né? Eu acredito que Deus já sabia de tudo, certamente, né, Cris? É verdade. Deus sabia os frutos que viriam a partir daquele encontro. Eu creio. A partir daquela união. Eu creio. Deus sabia que, embora eu tenha desviado a rota, quando não permiti que ele se aproximasse de mim naquele carnaval, Caramba. quando eu não permiti que ele mantivesse contato depois do carnaval, o Senhor novamente me deu mais uma chance, mais uma oportunidade para que nós pudéssemos nos encontrar e pudéssemos então frutificar a partir daquele encontro, né? Sim. Porque a partir de nós, a partir do nosso sim um para o outro, vieram o Ives e a Maria, né? Os nossos milagres, né? Que coisa mais linda. Eu queria que você contasse. Você sempre quis ser mãe? Sempre. Desde sempre. Desde sempre. Eu me lembro que, ainda na minha adolescência, eu sou de uma família muito matriarcal, onde as mulheres são muito independentes, muito fortes, muito decididas. Que linda. Embora sejam extremamente vinculadas aos seus esposos. São mulheres, de certo modo, submissas. Nossa. De uma forma, em termos de obediência espiritual, matrimonial, mas muito independentes. Eu gosto muito daquele provérbio, o provérbio 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Sim. Quem sou eu, meu Deus, para ser uma mulher virtuosa? Sim. Mas lá no provérbio 31 fala, a mulher virtuosa é aquela que prepara a lã, ou seja, ela trabalha, ela executa, ela é ativa na sua casa, ela é ativa no seu matrimônio. Alegra-se o coração do seu marido. Então, é aquela mulher que é parceira, que é companheira. Ela não é dependente dele. Isso, para mim, sempre foi muito claro. As mulheres da minha família sempre foram muito independentes, muito donas, entre aspas, de si. Mas a informação que chegava a mim naquela época é que as mulheres deveriam ter o seu próprio dinheiro, mas que o meu marido era o meu dinheiro.
assim, complexo, né? É um tanto complexo. A minha avó, ela falava muito para mim: o seu marido é o seu dinheiro. Meu Jesus. Você não deixe homem mandar em você. Você seja independente. Você estude, se forme, vá ganhar o seu dinheiro, porque homem nenhum pode mandar em você. Homem não pode mandar em mulher. E eu cresci com essa crença, Cris. Chegou na minha adolescência, eu tinha certeza que eu seria mãe. Mas eu não queria casar. Nossa, Eu não queria casar. Queria Porque ser mãe sem casar. A informação que eu tinha era essa. E nós somos resultado das nossas crenças. Sim. Nós somos resultado das nossas verdades absolutas. E a minha crença, movida pelo meu inconsciente, que é o mandante das nossas vidas, é o inconsciente, dizia que eu não poderia casar. Porque o meu marido seria o meu dinheiro. Eu não poderia deixar homem nenhum mandar em mim. Então, eu cresci com o inconsciente direcionando o meu comportamento. Eu encontrava os paqueras, os rapazes, mas quando eu percebia que, de algum modo, eu começava a me encantar com eles, eu recuava. Eu recuava para não correr o risco de me apaixonar e então casar. Porque eu não queria casar, mas eu queria ser mãe. Já era uma defesa Já natural. era uma defesa. E né? o meu inconsciente agindo sobre o meu comportamento. Porque se fosse consciente, tudo que nós temos de consciente, nós, com maturidade emocional, agimos e dizemos: não, bom, se isso não é bom, então é melhor eu reparar e mudar de comportamento. Mas não era consciente, era uma ação fruto do meu inconsciente, do que eu ouvia, do que eu vivia, do que eu sentia desde a minha infância, com aquelas mulheres independentes. E a minha avó, que tinha um casamento, embora muito rigoroso, criterioso, dentro das normas espirituais, católicas e civis, ela vivia um casamento um tanto disfuncional. Naquela época, os homens poderiam ter outras companheiras e, teoricamente, era normal. Então, a minha avó sofreu muito com isso. E ela sempre foi muito presente na minha educação. Então, ela dizia o tempo inteiro que eu não poderia ter homem mandando em mim. E a minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre foi muito independente, mas ia ser freira. Então, ela vivia os critérios da religião católica como uma freira. Fez do seu casamento um sacerdócio, um apostolado. O casamento da minha mãe com o meu pai foi uma verdadeira entrega de amor em vários aspectos, porque o meu pai era alcoólatra. Nossa. Então, dentro da minha casa, haviam situações muito disfuncionais. Mas em todos os momentos, a minha mãe, dentro das suas possibilidades e também dentro das suas limitações emocionais, tentou fazer com que nós compreendêssemos a situação do meu pai como uma doença, de verdade. Para que não despertasse em nós rancor, raiva, chateação, mas que nós o víssemos como um doente. Um doente que precisa de suporte, de amparo e principalmente de amor. Ela foi sábia. Foi. Muito sábia. Ela nos ensinou a amar o nosso pai verdadeiramente, embora ele fosse um alcoólatra. Por isso que eu falo que nós vivemos desde sempre tudo fazer por amor. Porque desde sempre eu nasci, meu pai já era alcoólatra, e a minha mãe ensinou desde sempre a viver o tudo fazer por amor. E o pós, depois de viver enquanto solteira, eu comecei a viver também o meu processo de tudo fazer por amor, já em outras esferas, né? Então, naquele período, desde a minha adolescência, porque eu achava que a mulher Juliana, não poderia casar, para não repetir as dores das mulheres que eu mais amava e admirava. Tadinho do Kilder, Ju. Eu tô começando a ficar com dó dele. Ai, ele lutou bravamente. Então, eu não queria casar, mas eu dizia que eu teria um filho e que ele se chamaria Ives. Tu já tinha Desde isso? a minha adolescência. Caramba. Eu sabia que o Ives viria. Desde criança eu Desde queria ter um Pedro, e eu tive um Pedro. E teve o Pedro. Eu sei exatamente o que você queria, assim, que você queria um Ives, e desde criança você realizou esse sonho, Amém, né? com certeza. Que bênção. E eu acredito, sabe, Cris, que de verdade, assim como o Senhor plantou essa semente no seu coração, Ele também deve ter plantado no meu coração a certeza de que o Ives viria. Quando eu fui fazer a minha primeira ultrassom, a médica disse que talvez fosse uma menina. E eu olhei para ela e eu disse: não é um menino.
E ela disse, não, mãezinha, mas está tudo indicando que é uma menina. Eu disse, não é. É um menino. Eu estou esperando pelo Ives a minha vida inteira. Eu sempre esperei pelo Ives. E passou. Na ultrassom seguinte, era o Ives. Oh, que lindo. Era o E Ives. como nasceu, como foi seu... Aliás, aí então você faz 25 anos que está com Kilder, só resumindo, né? E você teve o Ives com que idade? Nós, na verdade, o Ives veio depois que nós casamos, né? Ah, tá. Nós, antes, 5 anos antes, era somente namoro e noivado. E aí, 3 anos depois que nós casamos, entendi. foi que o Ives veio, né? Entendi. E o Ives veio, nós já tínhamos quase 3 anos de casados. Eu já estava perto de 30 anos quando o Ives veio, né? E em nenhum momento, Cris, foi uma surpresa para mim. Sabe? Eu sempre desejei ser mãe ardentemente. Eu esperei pelo Ives a minha vida inteira. E durante toda a minha gestação, apesar de ter sido uma gestação super saudável, normal, fez pré-natal, tudo perfeitamente normal, diante dos parâmetros médicos, tudo perfeitamente normal. Mas eu escutava uma voz feminina que eu atribuo a Nossa Senhora. O tempo inteiro eu escutava essa voz feminina me dizendo assim, esteja preparada. Nossa. Esteja preparada. E sempre que eu escutava essa voz feminina me falando, esteja preparada, eu respirava fundo e eu dizia, eu estou pronta. Caramba. Eu estou pronta. E seguimos com uma gestação perfeitamente saudável. E quando o Ives deu sinais de que gostaria de chegar, né? Gostaria de dar o ar da sua graça, nós fomos para a maternidade. Eu esperei porque eu gostaria muito de ter tido um parto normal. Não foi possível e foi feita uma cesariana. E logo na primeira hora de vida, ele começou a ter convulsões de difícil controle. Nossa. Ele saiu da minha barriga, o primeiro Apgar dele, que é um instrumento de medida, né? O primeiro Apgar dele foi 9. Foi bom. 5 minutos seguintes, 10. Então, foi, teoricamente, um Apgar perfeito. Mas, logo que ele foi para a salinha de limpeza, de preparo, ele começou a ter convulsões. Então, foram quase 30 dias de convulsões ininterruptas. Ele chegou a ter mais de 50 convulsões em um único dia. E convulsões de difícil controle. E tinha algum neuropediatra, neuronel? Tinha. Naquela época, nós buscamos vários profissionais, fizemos várias avaliações, todas as que estavam ao nosso alcance naquele momento. E não era diagnosticado nada. Nada. Não tinha nada que justificasse ou que explicasse o quadro que o Ives apresentava naquele instante. Mas conseguiram controlar? Não conseguia controlar. E aí o Ives entrou em um quadro de sepse, teve uma parada cardiorrespiratória e foi agravando cada vez mais e gerou uma lesão imensa no cérebro dele. Mas, naquele período, tudo que nós queríamos, Cris, era salvar o nosso filho. Sei demais. Teve um momento em que o médico nos chamou para visitá-lo, porque ele disse que provavelmente ele não chegaria vivo até o horário da próxima visita na UTI neonatal. Naquele instante, pelo telefone, eu desliguei a ligação, falei para o Kilder e para minha mãe o que o médico havia dito. Quando eu desliguei o telefone, nós tínhamos uma mesa de vidro no nosso apartamento com aquele vidro 15, não sei se vocês se lembram, aquele vidro 15 milímetros, bem grosso. Eu pegava as minhas mãos, Cris, eu batia na mesa. Eu não sei como eu não quebrei esse vidro. Eu batia e gritava, Deus, tu não estás me ouvindo? O prédio inteiro escutava os meus gritos. E eu sonhava em amamentar o meu filho. Era o grande sonho. Eu queria dar de mamar para o meu filho. A Maria tem 2 anos e ainda mama. Eu amo amamentar os meus filhos.
E eu batia na mesa e eu gritava, eu olhava para o teto. O Senhor não está me ouvindo, eu não quero Ele para mim. Eu só quero ser mãe dele aqui na terra. Eu quero ter a oportunidade de cuidar dele aqui na terra. O Senhor me disse que me daria Ele. Eu só faltava quebrar essa mesa. Eu não sei como eu não quebrei. Os meus braços ficaram todos roxos, eu fiquei muito machucada de tanto que eu batia. E eu fui imediatamente para o hospital, eu, Kilda e a minha mãe. Quando eu cheguei no hospital, eu fui tomada por uma calma, uma paz, uma leveza. Eu estava com um vestido tomara que caia, aqueles de elastec aqui, e com um protetor de seio, porque eu ficava desmamando o tempo inteiro os meus seios. O Kilda me ajudava a desmamar demais, porque eu queria amamentar o meu filho. Eu queria dar de mamar para o meu filho, eu queria aquele vínculo, eu queria sentir, eu queria que o meu filho sentisse o amor que eu sinto por ele, desde o cheiro da minha respiração, do toque do meu corpo, aquele vínculo perfeito e profundo na hora da amamentação. Então, quando eu cheguei no hospital, Cris, eu comecei a rezar em cima do meu filho, eu fechei os olhos e comecei a cantar a música Filho do Céu. Filho do céu, e comecei a cantar Filho do céu. Enfim, comecei a cantar e louvar e ficar em oração. O Kilda começou a cantar comigo, Filho do céu, Filho do céu. E o Ives estava com os parâmetros todos despencando naquele momento. Os meus seios começaram a jorrar leite. Jorravam, Cris, não era normal. A minha roupa ficou completamente encharcada de leite. As enfermeiras colocaram panos de chão, pelo chão, e eu não vi nada acontecendo. Eu simplesmente estava tão entregue naquele momento e com um desejo ardente de dar a minha vida para salvar o meu filho, de dar a minha vida, tudo que eu tinha de energia, de vitalidade, tudo que a minha alma eu estava disposta. Senhor, o que tiver em mim. Você se esvaziou, né? Eu me esvaziei de mim. Eu me esvaziei de mim para que o Senhor pudesse me encher dele e que ali ele me desse a graça de curar o meu filho. Naquele instante em que eu me esvaziei, em que eu esvaziei a minha alma e o meu espírito por meio do leite que jorrava dos meus seios, o meu filho foi retornando. Ele foi retornando naquele instante, inexplicavelmente, 7 dias depois, o Ives estava em casa com a gente. Um milagre, né? Foi o primeiro grande milagre da vida dele. Um milagre. Ju, eu sempre fiz essa pergunta para quem vem com as crianças, especial ou não. A gente tem o filho idealizado, aquele que a gente imagina enquanto jovem, enquanto a gente casa, e tem o filho enviado por Deus. O Ives foi o filho enviado por Deus. Como Sim. ficou a Ju quando chegou em casa com o Ives, né, daquele jeito? Daquele jeito que eu digo assim, depois de uma parada, uma criança que teve toda uma situação de gravidade, porque fez um quadro de septicemia, pelo que Sim. você está me falando, né? Então, ele já chegou com algo diferente, que eu digo assim... Fora do padrão. Exato. Cris. Especial dentro do padrão. Sim. Isso. Eu costumo dizer que todos nós somos muito especiais aos olhos de Deus, não é, Sim. Cris? E que somos perfeitos exatamente como Ele sonha. O Ives é PCD, uma pessoa com deficiência. E em nenhum momento, Cris, foi doloroso para mim acolher aquele filho sendo uma pessoa com deficiência. Ai, que lindo. Eu poderia dizer isso para você, para qualquer outra pessoa, da boca para fora. Mas eu não posso dizer essa verdade absoluta, sem verdadeiramente ser verdade para Deus, se ela realmente não for. O Senhor sabe. Em nenhum momento foi doloroso, dispendioso, decepcionante para mim receber um filho sendo uma pessoa com deficiência na minha vida. Uhum. O Ives, literalmente, só me traz conexão com o céu. Eu imagino.
Cris, se ele está bem, Ele- eu louvo e agradeço a Deus porque ele está bem. Se ele não está bem, eu rogo a Deus para que ele fique bem. Ju, o Ives hoje tem que idade? 17 anos. E como é a vida desde aquele dia que ele chegou até hoje? Me conta. Que coisa linda. Desde o início, Cris, eu só queria saber o que é que eu precisava fazer. Quando eu saí da maternidade com aquela criança, eu sabia que ele precisaria de um suporte maior do que aquele que eu havia idealizado. Então, a minha pergunta era: o que é que precisa ser feito? Porque eu preciso fazer o que precisa ser feito. É fazer o que precisa ser feito, independente de qualquer coisa. Mesmo que doa nele uma sessão de fisioterapia, ele tem que fazer porque precisa ser feito. Mesmo que ele chore diante de uma equipe médica estranha, mas ele tem que estar lá porque precisa ser feito. Não é dureza de coração, Eu sei. mas é entregar para ele o melhor que o Senhor oferecia para que ele pudesse, por exemplo, estar até hoje com a gente, fazer o que precisava ser feito. Existe, tradicionalmente, é comum que ocorra um luto, o luto de um sonho, o luto do filho idealizado. Verdade. Muitas mães vivenciam o luto de um filho idealizado. Ninguém sonha com um filho PCD. Ninguém sonha com um filho Com doença rara. com doença rara. Ninguém tem esse sonho. Pelo contrário, nós sonhamos com filhos que cresçam fortes e saudáveis, física, mental, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da vida. Porque convencionou-se que isso é que era felicidade. E nós alimentamos esse sonho dentro de nós, que felicidade é isso, é ter um filho saudável. Quando nós recebemos a notícia de que estamos grávidas, convenciona-se que se diga: eu só quero que ele venha com saúde. Verdade. É a mais pura Não é? verdade. E eu ainda tinha casado com uma família que queria, tem que ser belo. Tem que ser belo. Aí eu, não, só com saúde. Só com saúde. Como eu penso isso, assim, como eu era boba. Eu nunca pedi, Cris, de verdade, que o meu filho viesse com saúde. Porque eu acho, na verdade, como eu disse, que o Senhor, de algum modo, já foi me preparando. E você pediu para ser mãe e foi realizado. Exatamente. Que linda. Jesus Cristo diz para Santa Faustina, no Diário da Misericórdia, ele diz o seguinte: peça muito, muito mesmo, porque o meu desejo é dar muito. Alegra-me quando as almas me pedem muito, pois é sinal de que muito confiam na minha misericórdia. E entristece-me o coração quando as almas me pedem pouco, pois é sinal de que pouco confiam na minha misericórdia. Naquele instante, para mim, ser mãe já era muito. Que coisa linda. Eu não especificava que eu quero meu filho com saúde, eu quero que o meu filho cresça, que o meu filho case, que me dê netos. Não. Para mim, ser mãe já era o muito que eu pedia a Deus. Era o grande sonho da minha vida, ser mãe. E quando o Ives chegou com essa demanda totalmente atípica, né? Nós somos uma família atípica, eu sou uma mãe atípica e típica ao mesmo tempo, né? Quando o Ives chegou com essa demanda atípica, então o Espírito Santo foi me capacitando para cada demanda que fosse surgindo pelo caminho. Eu sinto isso. Porque o Senhor prepara. Ele prepara. Ele só quer que nós tenhamos corações disponíveis ao seu chamado. Ele só precisa do nosso sim, Cris. Nada mais além disso. Ele não precisa que nós estejamos prontos, capacitados. Ele não precisa que nós sejamos a pessoa mais perfeita do mundo. Não há um tempo perfeito para a maternidade. Não tem. Não há um tempo perfeito para realizar as ações nas nossas vidas. Ju, tem pessoas que dizem, vou esperar ter um emprego melhor, um dinheiro melhor. Acha que o planejar vai... Agora eu falo igual a você. Você calcula a rota de uma certa forma, achando que aquilo vai ser favorável ao que Deus enviar. E o que Ele envia, a gente recebe e a gente aceita e a gente diz sim. Sim.
Exatamente. Coisa linda. E foi a partir desse sim que nós fomos crescendo, amadurecendo, aprendendo, com muitos desafios com o Ives. Ainda hoje ele tem convulsão de difícil controle. Hoje ele é um paciente de home care. Ju, me fala uma coisa. Vocês aderiram cannabis? Sim, aderimos ao cannabis. Conseguiram fácil? Ou teve que entrar naquela burocracia? Quando nós conseguimos o canabidiol para o Ives, ele já era paciente de home care. Então, não sentimos dificuldade porque já estava dentro do trâmite. E o próprio quadro dele favorecia. E melhorou? Porque é muito da prática. Não tem... Algumas pessoas falam que cientificamente não tem estudos, outros dizem que é prática. Às vezes a gente vê tanta criança melhorando de convulsão e outras não. Por isso que eu estou te perguntando isso para as pessoas de casa. Que eu tentei o cannabis com os meus filhos. Aliás, só com a Ana. Com o Ives, assim, a gente percebe uma maior percepção do ambiente. Ele é muito mais presente, ele olha com mais consciência para a gente. Em termos de convulsão propriamente dita, Cris, eu não posso dizer com certeza que estabilizou por completo. Porque como o quadro dele é de epilepsia de difícil controle, tudo pode desencadear uma nova crise. Entendi. Até um filme que ele assiste, que se ele ficar um pouco mais eufórico, ele pode ter uma convulsão na hora. Mas o que eu posso dizer é que as convulsões são mais brandas, são mais rápidas e ele é muito mais presente, porque as convulsões costumam deixar o paciente, o indivíduo ausente. Porque ele perde a consciência, impregna, né? Exatamente. O paciente às vezes fica dopado. Eu me lembro, a Ana, mamãe, eu tô com tanto sono. E ela tomava muito anticonvulsivante. E o Pedro também. E aí o organismo vai se acostumando, eles vão se adaptando, Sim. né? Mas normalmente impregnam muito, né? Por isso que eu estou te perguntando. E o cannabis deixou ela bem mais... Para você ter uma ideia, a gente comprou... Porque o doutor Olavo... Desculpe, doutor Olavo, se eu estou lhe dizendo, mas ele disse que não podia fumar, mas podia consumir, que o ideal era o legal do cannabis. Aí teve um dia que eu digo, Ana, vamos experimentar, pedir um brownie. Aí a gente dividiu em 4 partes. Nossa, Ju, que coisa ruim. Meu Jesus amado, muito ruim. Mas assim, ela experimentou e eu também, né? A gente entrou na medicação juntas. Uma tentativa, né? Uma tentativa. E ela disse, mamãe, não gostei muito porque eu comecei a sentir meu braço mais pesado. Mas depois ela foi aumentando um pouquinho mais a dose. A gente comprou na farmácia mesmo. E aí deu certo. E a convulsão não parou dela. Mas ela ficou mais alerta e a parte cognitiva ficou melhor. É isso que a gente percebe no Ives também. Ele mais presente, mais consciente, mais atento ao que acontece à sua volta. Ju, a gente está sendo patrocinada pela Casa do Gesso. Oh. A Casa do Gesso é uma loja que tem no centro. Ela sempre dá as lembrancinhas para os meus convidados. E hoje eu trago para você uma lembrancinha da Casa do Gesso, que tem como proprietárias a Ticiana Aragão e a Tatiana Aragão. Muito obrigada, Casa do Gesso, também, pelo presente, que é um presente, sim, com certeza. Eu agradeço imensamente. E obrigada também à Casa do Gesso pelo sim que vocês estão dando para essa missão que o senhor apresentou ao coração da Cris, que é o podcast Éfata, né? Vocês fazem parte dessa missão, com certeza. E eu tenho certeza que o Senhor muito quer realizar no coração de vocês a partir desse sim que vocês estão dando para o Éfata. Muito obrigada. Coisa mais linda. Obrigada. Tá vendo aí, Tati? Que linda. Muito Olha obrigada. aí, que coisa mais especial. Ela não está abençoada ainda. Nossa! Meu Deus! Muito obrigada, Casa do Gesso. Muito obrigada a todos vocês que fazem a Casa do Gesso. Eu agradeço imensamente. Vou pedir para o padre abençoar
E com certeza estará em um lugar muito especial no nosso lar, na nossa casa, e de modo ainda mais especial, ainda mais perto dos nossos filhos e do nosso matrimônio. Muito obrigada, Casa do Gesso. Que coisa linda. E obrigada, Cris. Imagina. Ju, vamos botar aqui a lembrancinha, se quiser deixar. Pronto. Se eu te perguntar uma coisa, você é especialista em inteligência emocional com foco em gestões para curar feridas e cicatriz emocional. Meu Deus do céu, você vê assim como Deus e seus propósitos são extremamente... Eu vejo assim, nessa missão com Ives, você já tinha essa profissão de gestora de foco em gestão de emoções, ou depois que você adquiriu isso? Como foi a sua vida profissional? Eu fiz faculdade de terapia ocupacional, né? Fiz também de ciências sociais, trabalhei com gestão pública, na verdade, né? Eu fui para o serviço público durante um período da minha vida. E aí, em um determinado momento, eu quis fazer uma transição de carreira. Queria sair do serviço público e aí fiz uma transição de carreira. Nessa transição, eu voltei a estudar. Nossa. E quando voltei a estudar, eu comecei pela psicanálise. Fui fazer uma especialização em psicanálise. Eu sempre tive muita curiosidade sobre aquelas ações que trazem para a nossa vida consequências que nós não sabemos por que fazemos. E eu queria entender por que determinada pessoa fala tanto. Eu não sei por que eu faço isso. Eu não sei por que determinada coisa na minha vida acontece assim. Eu não sei porque eu só atraio pessoas assim na minha vida. E eu comecei a observar que muito tinha a ver com as lembranças e as memórias dessas pessoas. E foi então que eu encontrei a psicanálise, que estuda o inconsciente, o consciente e o subconsciente, mas predominantemente o inconsciente. O foco da psicanálise é o inconsciente, que é onde basicamente estão as nossas feridas e os nossos traumas emocionais, né? Eu vou virar sua paciente. Ah, seja bem-vinda. Será uma alegria, mas principalmente uma honra para mim ter você. Que coisa linda. Ju, você estava com que idade e o Ives estava com que idade nessa época que você resolveu quando eu fiz a transição de carreira? De carreira. 7 anos, eu acredito. Era um bebê ainda, né? Era. E você, talvez um pouco menos, talvez... Mas ele era criança, acho que antes de 7 anos. Que coragem, viu? Porque, assim, nunca é tarde para a gente procurar a felicidade, né? Com certeza. E aí você fez essa nova graduação... Fiz uma especialização. Isso, foi uma especialização. Comecei a mergulhar cada vez mais profundo na saúde mental. Que linda. E comecei a me encantar por situações que me permitissem estender a mão para o outro, de modo que eu pudesse resgatar essa pessoa de uma situação profunda com que ela não conseguia sair dali. E nem sabia por que estava ali. Tu atende no consultório? Sim. Atendo e também, na verdade, hoje eu trabalho muito com foco online. Também atendo no consultório dias de segunda, quarta e sexta, somente à tarde, mas a maior parte do tempo eu estou com o trabalho online, tenho livros online também. Eu soube que você, com toda essa impasse, foi fazer tipo um check-up da sua saúde, né? Depois disso, você foi fazer um check-up e parece que teve uma indicação de esterectomia. Me explica isso, que eu não entendi direito. Antes da pandemia, o meu pai morreu de câncer. A minha irmã já havia tido câncer. Antes da pandemia. Antes. O meu pai morreu 1 ano depois que o Ives nasceu. Ele não chegou a conhecer... Não, 1 ano antes do Ives nascer. O meu pai não chegou a conhecer o Ives. Então, meu pai faleceu de câncer, a minha irmã já havia tido câncer, a minha mãe e a minha tia já haviam feito esterectomia, enfim. Quando eu fui em uma das minhas revisões ginecológicas, havia aparecido algo suspeito no meu útero. E como eu já estava com uma insuficiência ovariana, que era o início da menopausa, achou-se prudente
que nós fizéssemos um procedimento cirúrgico. Antes dos 40 anos, né? Eu entrei com insuficiência ovariana, que é esse início da menopausa, com 39 anos. Caramba. E aí foi muito cedo, foi precoce, né? Hoje a gente chama popularmente de menopausa precoce, né? Mas é uma insuficiência ovariana, mais ou menos, né? Certo. E aí, quando eu fui fazer os exames, né, viu-se que eu já não tinha mais quase óvulo, enfim, eu estava naquele processo do início do climatério. E nós tínhamos um sonho muito grande de ser pai e mãe novamente, Cris. Nós desejamos ardentemente. Na verdade, eu rogava ao nosso bom Deus que não deixasse o Ives sozinho. O Ives, apesar de ter toda essa alteração neurológica, clinicamente ele sempre foi muito saudável, Cris, sabe? Então, ele era muito bem assistido, muito bem amparado, uma equipe médica sempre muito presente, e nós dando tudo que a gente podia, todo o nosso melhor, nosso amor acima de tudo para ele, né? Então, ele sempre foi muito bem cuidado. E aí, eu sempre achava que... E se a gente partir antes? Quem é que vai ficar com o Ives? Eu sei que o Senhor vai prover, eu dizia. Eu sei que o Senhor vai prover. Mas, Senhor, se o Senhor puder me dar a graça de ter só mais um filho. Na verdade, eu queria 2. Eu dizia, Senhor, eu queria... Se forem gêmeos, vai ser melhor ainda. Eu dizia. Coisa linda. Enfim, até que chegou esse momento dessa insuficiência ovariana. E ali, naquele instante... Foi um choque, Cris. Eu imagino. Foi um momento de quebra de sonho. E Ju, sabe? Você falou aqui na sua fala inicial que você sempre quis ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Eu sempre tive essa certeza no meu coração. Essa frase, eu sempre disse muito na minha vida. Eu nasci para ser mãe. Nada na vida eu farei melhor do que ser mãe. Que linda. Eu sempre Sua disse escolha, isso. né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eu já estava com essa insuficiência ovariana, pouco tempo depois chegou a pandemia. Em novembro começou a pandemia lá na China, né? Foi. E aí foi indicado um procedimento cirúrgico para fazer a retirada desses nódulos suspeitos, né? Enfim. E isso, de certo modo, poderia me impossibilitar de ser mãe novamente. Eu disse, Senhor, que seja feita a tua santa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu só quero ser mãe novamente. Não obrigatoriamente engravidar novamente. O problema não é gerar o filho. Eu quero ser mãe novamente, se for conforme a tua santíssima vontade. E aí, nós... optamos por fazer esse procedimento. No dia do meu procedimento cirúrgico, foi o primeiro dia do lockdown total, dia 18 de março, onde foram suspensas todas as cirurgias eletivas. Então, o meu procedimento foi suspenso naquele dia. E aí, 1 ano e meio depois, mais ou menos, quando tudo voltou a funcionar normalmente, as eletivas estavam tudo funcionando normalmente, eu voltei para a minha médica e ela pediu para a gente refazer todos os exames para ver como é que estava e para, então, iniciar novamente o processo para a questão do procedimento cirúrgico. Quando eu fui fazer o exame, a ultrassom, né, para ver como estavam os nódulos, enfim... Lá naquele momento, a médica, a radiologista, disse, mas por que você está aqui mesmo fazendo esse exame? Eu disse, eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico, expliquei a situação para ela e ela disse, mas eu não faço esse tipo de exame que você veio fazer aqui. Eu disse, não? Como assim? Não, porque tem uma situação com a qual eu não trabalho. Eu olhei bem séria para ela. Você não vai dizer que eu tô grávida, né? Ela, por quê? Você quer? Aí eu comecei logo a me tremer. Olhei para ela e disse, mais do que tudo na minha vida. Ela olhou bem séria para mim e disse, pois você está grávida. Caramba. Cris, faltava mais ou menos uns 2 meses para que fosse batido o martelo dizendo que, de fato, eu havia entrado na menopausa e que era irreversível, que não tinha mais jeito.
Ah, Sara. Faltavam mais ou menos uns 2 meses. E aí, naquele momento, eu me tremia tanto, do jeito que eu estava. Eu só peguei o pano da maca. Ela disse, mãe, você vai ter que ir para aquela outra sala para fazer o exame com a radiologista obstétrica. Tá bom, onde é? E saí toda me tremendo. Quando eu cheguei lá, a radiologista querendo fazer o exame, a barriga tremia tanto de emoção, tanto, que ela dizia, mãezinha, você tem que se acalmar um pouco para que eu possa fazer a avaliação, porque senão não vou conseguir, de tanto que a barriga tremia. E, enfim, foi constatado que eu estava grávida. Coisa Outro linda. grande milagre na nossa vida que aconteceu. E quando eu cheguei em casa, eu fui dizer para o Kilder estava com a minha mãe, com o Ives, e eu sempre fui muito prática, muito objetiva, eu sou muito colérica, e os coléricos, no temperamento, são muito objetivos, muito práticos, fazer o que precisa ser feito, sem muito rodeios. E eu cheguei e disse, bom, eu acabei de fazer o exame, deixa eu dizer logo para vocês. Aí o Kilder olhou para mim, o que foi, minha linda? Eu vou logo dizendo que eu não gosto de muita conversa mesmo. Eu tô grávida. O quê? É sério, minha linda? Eu me lembro exatamente ele dizendo, sério? É sério? É sério mesmo, minha linda? É sério, minha linda? Ele falou essa palavra, sério, sério, é sério mesmo, minha linda? Eu não sei quantas vezes eu dizia, é sério sim. E ele correu e me abraçou, e nós nos abraçamos e choramos. Era minha mãe chorando do lado, a gente chorando do outro. Mais um milagre. Mais um milagre. E esse milagre, Cris, ele se chama Maria. Ai, que tem 2 anos de idade e ela é verdadeiramente calmaria e alegria. A Maria, em tudo, suspira e traz movimento do céu aos nossos corações. Nós vivenciamos todas as alegrias do céu no sentido de vivenciar um desenvolvimento padrão, com leveza, com alegria, com muita gratidão no coração, com muita presença de Deus e com muita intercessão do Imaculado Coração de Maria. Eu peço muito a Deus, Cris, e principalmente a Nossa Senhora, que me conceda a graça das virtudes necessárias que estão presentes no coração dela, para que eu possa bem viver os planos e os sonhos de Deus para a vida da nossa família aqui na Terra, para que eu possa alcançar todas aquelas pessoas que o Senhor deseja que eu alcance por meio do meu sim, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E eu tenho certeza, e eu sinto no meu coração, porque isso cala muito no meu coração, que a chegada da Maria nas nossas vidas, Cris, ela se deu por meio da abertura do meu coração para o perdão. O perdão, ele não somente liberta, mas ele cura. O perdão cura. Ele cura feridas, ele cura cicatrizes. Durante o nosso matrimônio, nós vivemos situações extremamente desafiadoras. Durante o trajeto da vida do Ives, nós nos distanciamos muito enquanto casal, o que é muito comum acontecer em famílias atípicas, em famílias que vivem situações dolorosas. Nós nos distanciamos muito como casal. E nós abrimos brechas para muitas situações que nos distanciavam e que nos separavam. E isso deixou muitas marcas, principalmente em mim. E embora eu falasse que perdoava o meu esposo, embora eu falasse que gostaria de estar ao lado dele por toda a minha vida, o perdão, de fato, ele acontecia somente da boca para fora. Porque no meu coração eu alimentava as minhas feridas emocionais. Eu mexia nas minhas cicatrizes de modo que eu mesma retirasse a casca que estava por cima dessa ferida e eu as fizesse sangrar novamente. Porque eu desejava, então, machucar o meu esposo a partir da abertura das minhas próprias feridas. Já que eu não podia machucá-lo como ele me machucou, então eu buscava machucá-lo com as formas que eu encontrava, que era
mostrando para ele um coração rasgado, um coração ferido, um coração despedaçado. E isso fez com que nós fôssemos cada vez mais nos distanciando um do outro. Até que chegou um momento do nosso aniversário de 15 anos de casados, a nossa renovação de votos de 15 anos de casados, e nós, naquele momento, passamos por uma caminhada de direção espiritual muito profundo. Nós mergulhamos, fizemos uma imersão durante todo o ano de direção espiritual. E esse período foi verdadeiramente transformador para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso matrimônio. E naquele período, Cris, o meu esposo, que até então ainda não havia feito um seminário de vida no Espírito Santo, deu o seu sim e fez o seu seminário de vida no Espírito Santo. Na sexta-feira do seminário de vida do Espírito Santo nele, o inimigo não o atacou, o inimigo me atacou. Enquanto meu esposo estava naquela sexta-feira mergulhado, se permitindo ser perdoado e se permitindo ser alcançado pela misericórdia de Deus, o inimigo não encontrou brecha no coração dele, porque ele estava imerso, entregue e verdadeiramente arrependido. O Senhor ama um coração arrependido. O Senhor acolhe, abraça, porque Ele é o Pai que abre a casa, as portas, o seu coração e entrega a sua melhor veste para o filho pródigo. É festa, porque o filho pródigo está de volta. Naquele momento, o meu esposo era o filho pródigo que estava de volta para a casa do seu pai. Mas eu abri uma fresta enorme no meu coração e o inimigo me atacou. Na sexta-feira, enquanto meu esposo vivia o mergulho, o chamado e dava o seu sim para o chamado que o Senhor havia lhe feito para aquele seminário, eu fui mexer no celular dele. Ai. Eu fui buscar. E era incontrolável, Cris. Era incontrolável. Eu usei todas as minhas lembranças para lembrar senhas do celular dele. Senhas que eu ficava observando de longe para decorar todas as vezes. Eu nunca peguei do meu falecido, porque eu sabia quem procura. Acha. E achei. Aí eu não quero achar. Eu tava tão bem, sabe? Mas tu achou? Agora eu fiquei curiosa. Porque naquele dia eu queria achar. Sim. Assim como o Senhor nos mostra, buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Naquele dia eu busquei e encontrei. Não a palavra de Deus, mas o que o inimigo me induziu a buscar. E ali foi uma dor, Cris, tamanha, tão a grande. Maria já estava? Não, foi antes. Isso antes, né? Antes. Naquele dia foi uma dor tão grande que eu vivenciei que eu decidi que eu não voltaria para o meu terceiro seminário de vida no Espírito Santo. Porque eu já havia feito uma quando solteira, havia feito outro logo que eu entrei na comunidade. Pouco tempo depois que eu havia entrado na comunidade, que ele não foi, que ele me disse que ia, e no dia do seminário ele deu para trás e não foi, mas porque o Senhor queria que fosse daquele jeito, porque era para eu vivenciar aquele seminário daquela forma. No terceiro seminário de vida no Espírito Santo, ele então foi, e aí me permitiram lá na comunidade fazer novamente o seminário com ele, porque não é o procedimento, mas me permitiram, porque ele estava indo, então eles me permitiram ir com ele novamente. Mas o inimigo me atacou dessa forma. Naquele momento eu disse, eu não vou mais voltar. Eu não quero mais você. Eu odeio você, eu dizia. Imagina. A raiva, Cris, né? A decepção. Eu não o ataquei, porque, enfim, graças a Deus, o Senhor me conteve. No outro dia, quando eu cheguei no seminário, eu não conseguia olhar para ele, eu não conseguia sentir o cheiro dele, eu não conseguia ouvir a voz dele. E ele pacientemente querendo me acolher, me pedindo perdão e perdão. Ele já sabia que tu tinha? Sim, porque eu fiz questão de acordá-lo, porque o inimigo me atacou 1h30 da manhã. O inimigo me fez ficar acordada. Quando eu observei que ele estava em sono profundo, que não tinha perigo dele acordar, aí o inimigo me fez lá ir buscar. Entendi. Para encontrar aquilo que eu
queria encontrar sob influência dele. Enfim, eu saí da sala do seminário, fui conversar com a minha pastora e naquele instante eu gritava. Eu gritava desesperadamente, eu não quero voltar, eu não quero mais estar casada com aquele homem, eu tenho nojo daquele homem, eu odeio aquele homem. Na verdade, Cris, era o que eu queria que fosse. Eu gritava e eu chorava para me fazer acreditar que eu não queria mais aquele homem. Coração dizia mas outra coisa. O meu coração sangrava e chorava porque era completamente diferente daquilo que a minha boca verbalizava. Porque eu queria era um homem renovado, um homem restaurado, um homem convertido, um homem santificado pelo Espírito Santo. E eu acreditava verdadeiramente, porque senão eu não teria voltado para o seminário. Senão eu não estaria lutando por ele naquele seminário. Senão eu não estaria ali gritando para que todas as pessoas daquele seminário não me ouvissem e rezassem junto comigo. Senão eu não teria ido para a capela naquele seminário e gritasse, chorando, pedindo que o ministério de intercessão intercedesse todo por mim naquele instante. Em oração, em línguas, clamando e usando todos os dons que o Espírito Santo poderia derramar naquele instante sobre aquelas pessoas para que eu pudesse ser alcançada e pudesse me livrar naquele instante da influência do inimigo na minha vida. Que bom que você estava lá. Amém. Que bom que eu estava lá. Porque se eu não estivesse lá, muito provavelmente eu poderia ter tomado uma decisão que eu teria me arrependido por toda a minha vida. Se eu tivesse tomado uma decisão diferente, Cris, eu não tinha a Maria. Verdade. Eu não teria a bênção, Maria. Né? Por isso que você ver como Maria já é fruto de uma intercessão feita no seminário. Exato. Que coisa mais preciosa. E mais do que isso. Eu não conheço Maria, mas eu já amo Maria sem Amém. Conhecer. E Maria é fruto e de o Ives perdão. também, viu? Porque Com desde certeza. a hora que você falou, eu me arrepio e olho para Nossa Senhora ali atrás de você. Nossa, como ela te ama. Amém, como ela manda amém. raiz para você. Amém. E ela lhe redoma. Amém, Nossa. Jesus, amém. E Maria, como eu estou falando, como eu ia dizendo, Cris, Maria é fruto de perdão. Entendi. Se eu não tivesse verdadeiramente perdoado o meu esposo, com um coração verdadeiro, entregue, latente, pulsante, gritante, clamando ao Senhor que me curasse, hoje eu não teria um casamento restaurado, um matrimônio renovado e uma família cheia da graça de Deus como a que temos hoje. Nós vivemos hoje o amor que escolhe ficar. Que coisa linda. Nós escolhemos ficar e decidimos ficar para proporcionar a paz que decidimos um ao outro. Que lindo. E nessas escolhas diárias que fizemos um pelo outro, nós mantemos viva a chama desse amor que nos uniu primeiro. Porque quem primeiro nos uniu foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo que o Senhor tinha um propósito, Ele verdadeiramente tinha. Ele tinha o propósito, por exemplo, de alcançar essa pessoa que agora me escuta. Isso. Que está, por exemplo, com seu casamento por um triz. E que me faça ouvir que vale a pena lutar. Basta que você decida. Porque o amor verdadeiro é o amor que escolhe ficar. O amor, ele não somente é decisão, mas o amor é escolha. É escolher diariamente ficar ao lado daquele que você ama, ao lado daquele que é o pai dos seus filhos, ao lado daquele que o Senhor uniu a você. E quando eu falo que hoje nós vivemos um matrimônio rodeado, repleto da graça de Deus, por meio daquele amor que nos uniu primeiro, é o próprio Cristo. Uhum. Quem nos ama primeiro? Quem nos chama primeiro? Quem nos une primeiro? O próprio Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos ao encontro dEle porque Ele nos chama primeiro. Sim. Nós estamos aqui hoje vivendo tudo que estamos vivendo no Éfata,
na missão que o Senhor verdade. entregou, que o Senhor colocou no seu coração a partir desse chamado, porque o Senhor lhe chamou primeiro. Foi. Quando você me chamou para participar desse momento, na verdade, o Senhor havia colocado no seu coração o desejo de dizer assim: Cris, eu preciso hoje salvar uma família. Para isso, você precisa chamar aquela moça que teve um casamento restaurado, que teve uma vida reconstruída, que teve o milagre da sua filha a partir do perdão verdadeiro que ela concedeu ao seu esposo. Que coisa linda, Ju. Então, hoje nós estamos aqui, não porque queremos, mas porque o Senhor nos trouxe a essa situação para que, de algum modo, nós pudéssemos ser elo entre essa vida que nos ouve, essa vida que nos assiste. Coisa linda. E o Senhor, e os movimentos que Ele deseja realizar nas nossas vidas lá no céu, para que nós possamos verdadeiramente contemplar já as alegrias do céu aqui na terra. Que linda. E eu ia pedir um recado. Eu vou te pedir mais uma coisa. Que lição, viu? Que lição. Aprendi muito hoje. Ju, eu queria que você falasse, você agora deu o perdão familiar, de você perdoar com seu coração, dentro de toda a vontade de Cristo. E eu achei a coisa mais linda, senão Maria não estaria... Não teria chegado. Aqui. Mas eu queria também que você falasse para essas mãezinhas que estão em casa, que têm um PCD, que têm um filho também normal, qual é a lição que vocês podem falar para elas? Porque, às vezes, tem mães que chegam para mim, eu estou tão exausta, eu não consigo. Ou o que é que vai ser de mim? Eu não tenho ajuda. Financeiramente, às vezes, não tenho nem o que comer. O que você poderia dizer para essa mãe que está nos assistindo, que tem filhos em estados especiais e que estão tão necessitadas de uma palavra amiga, de um consolo, de um acolhimento? Primeiro, mãezinha, quero dizer para você que você olhe profundamente para o seu coração hoje e encontre aquela mulher que um dia foi uma criança. Porque essa criança que habita no seu coração ainda pode ser uma criança ferida, uma criança adoecida emocionalmente. Então, é nesse encontro com essa criança que existe no seu coração que você vai promover esse acolhimento, esse abraço. Abrace a criança interior que existe hoje no seu coração e olhe para você com autocompaixão. Não tem problema se você estiver cansada, não tem problema se hoje for o dia em que você menos desejar viver tudo que você está vivendo hoje. Mas acredite, é quando você mais se permite ser vulnerável que você pode ser mais forte. É quando você mais se permite viver a sua dor que você ressurge das cinzas e se refaz, e se reconstrói, pronta e preparada, fortalecida para o novo que vai chegar. É preciso que você cure o seu coração antes de agir como a mulher maravilha que você deseja ser para os seus filhos, para o seu esposo, no seu trabalho, na sua vida de uma forma geral. Você jamais poderá ter superpoderes se antes você não curar o seu próprio coração. E é preciso mergulhar profundamente nas suas dores, nas suas feridas, nas suas cicatrizes emocionais, para que você possa, a partir dessa cura, perdoar, vivenciar as alegrias que vêm com essa liberdade. E então possa contemplar tudo aquilo que, de fato, hoje o Senhor te apresenta. E não é somente um filho atípico que o Senhor te apresenta. O Senhor te apresenta um filho que tem uma característica. Ele veio com características atípicas, fora de um padrão considerado, entre aspas, normal pela sociedade. Mas ele continua sendo o seu filho. Assim como tem crianças brancas de olhos azuis, tem crianças morenas de olhos verdes, enfim,
são características que continuam sendo pertencentes ao seu filho. E é a partir desse encontro com a sua criança interior, com as suas experiências de vida, que você vai poder se refazer, se reconstruir e então estar preparada para vivenciar as dores e as alegrias ao lado do seu filho. E lembre-se, são apenas características. Ele não é nem melhor e nem pior do que outro filho típico que você tenha, ou do que o filho da vizinha, o filho da prima, enfim, são características. Mas é preciso buscar ajuda. Talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, não tenha uma ajuda financeira, e eu compreendo. Mas é preciso buscar. O que está ao seu alcance hoje? O que é que você pode fazer hoje? Ir ao CAPS? Ir aos centros de referência e assistência social? Que tipo de ajuda você pode buscar? O INSS, para receber um benefício? Busque. Entregue para o seu filho, mas, sobretudo, para você, o seu melhor. Você só poderá ser a melhor mãe que você deseja ser para os seus filhos, a melhor esposa que você deseja ser, a melhor profissional que você deseja ser, quando você for a melhor para si mesma. Enquanto você não entregar para você o melhor que existir no seu coração, no templo do Espírito Santo, o seu corpo abriga o Espírito Santo de Deus. Portanto, é desse corpo que você precisa cuidar com todo o seu amor, com todo o carinho. Autocuidado é fundamental. Saúde mental, emocional é fundamental. Saúde espiritual é fundamental. Você somente poderá alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida quando você se permitir vivenciar a cura dessas feridas, dessas cicatrizes emocionais, a partir do encontro consigo mesma. A partir desse mergulho que você se permita fazer dentro de si. E então, buscar todos os recursos que você tem ao seu alcance. Com um pouco mais de recurso financeiro, sem tanto recurso financeiro, mas o que estiver ao seu alcance. Para que você possa, então, ser a melhor para você mesma e, a partir daí, ser o melhor para quem você deseja ser. Que linda! E é isso. Ju, onde você atende? Eu queria que você deixasse o endereço, deixasse seu Instagram, o seu e-mail, que a gente vai deixar tudo anotado na vinheta, para as pessoas que precisarem te procurarem. Eu acho que eu vou virar paciente. Ah, que alegria, meu Deus. Que honra. Para ver essas minhas feridas. Que honra. Eu atendo no espaço Reserva Bem-Estar, Saúde e Bem-Estar. Nós temos lá não somente atendimentos para saúde mental, saúde emocional, mas também promoção de autocuidado, como Pilates. Aonde é que fica? Fica na rua Francisco Holanda, no bairro Dionísio Torres, entre as ruas José Vilar e Silva Paulé. Sei, bem naquele trecho. Sei. E é um espaço extremamente agradável, aliás, um espaço sagrado, porque era onde funcionava a Casa Nova Evangelização. Então, lá passou muito do Espírito Santo. Que bom. Lá, muitas vezes, foi exposto o Santíssimo. Que Tivemos bom. muitas missas naquela casa. Então, Que quando as meninas linda. prepararam o espaço, já era um espaço sagrado. Já era. Já era um local escolhido, né? Um local verdadeiramente escolhido. E o meu Instagram Sim. é @JulianaFigueiredo e você pode me encontrar nas redes sociais. Eu também tenho alguns livros digitais. Pode falar. Tenho o livro O Amor que Escolhe Ficar, que fala sobre restauração de matrimônios. Tenho o livro Domine o Tempo, Domine a Maternidade, que é para mães que se sentem muito sobrecarregadas e que ficam tentando dar assistência aos seus filhos e que querem dar assistência ao seu trabalho, enfim, que vivem essa rotina atribulada. Tenho livros que falam sobre a educação dos filhos, que é o Serena Força. Tenho treinamentos, palestras e atendimentos individuais, em grupo, enfim. Será uma alegria encontrar você. Será uma alegria partilhar com você os caminhos que o Senhor certamente deseja nos proporcionar quando nós nos encontrarmos por aí.
Gente, foi um prazer estar com vocês. Ju, eu agradeço imensamente a essa conversa, a sua disponibilidade e o seu sim ao Éfata. Assim, foi uma honra imensa ter você aqui conosco. Amém. Gratidão. Que Nossa Senhora te abençoe. Amém. E o Espírito Santo sempre te conduza. Você, o Ives, a Maria e o Kildare. Eu já ia dizer Kennedy. Kildare, que eu sou horrível de nome. Eu que agradeço, Cris. Muitíssimo obrigada. Imagina. Sobretudo pelo seu sim para esse chamado que o Senhor lhe fez. Eu tenho certeza que muito há de surgir. E que o novo de Deus está chegando na vida de muitas pessoas a partir do seu sim. Certamente já havia um para quê em tudo o que aconteceu na sua vida. E o Senhor utiliza-se das suas justificativas, dos seus caminhos, para nos fazer vivenciar as missões que Ele nos entrega. E eu não tenho a menor dúvida de que existe um propósito imenso de muita cura, de muita restauração, de muita salvação para muitas famílias, para muitas almas, para muitas vidas, a partir do sim que você está dando. Porque a internet, Cris, ela não tem limites. Ela é sem fronteira. Então, muito provavelmente, o sim que você deu para esse chamado pode alcançar, por exemplo, uma pessoa do outro lado do mundo. Assim como pode alcançar a sua vizinha. Assim como me alcançou hoje. Então, eu desejo verdadeiramente que o Imaculado Coração de Maria derrame sobre o seu coração todas as virtudes necessárias para que você possa bem viver os mais lindos sonhos e planos de Deus para esse chamado que Ele lhe fez. E que o Espírito Santo lhe capacite cada vez mais com todos os dons pertinentes à vivência desse chamado que o próprio Deus concedeu ao seu coração. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida um tempo de céu, um movimento perfeito do céu sobre o seu coração, e que muitas almas serão alcançadas, que muitas vidas serão transformadas, que muitos casamentos serão restaurados a partir do sim que você está dando ao Senhor nesse instante. Eu declaro em nome de Jesus que uma infinidade de almas encontrará o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, aquele que o Senhor tantas vezes chama, e que essa pessoa reluta, resiste a esse chamado. E eu declaro, sobretudo, que muitas almas vivenciarão as alegrias do céu aqui na terra, já aqui na terra, a partir do seu sim, Cris, em nome de Jesus, eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, que bênção, gratidão. Amém. Muitíssimo obrigada.